Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu quis fazer uma colagem utilizando o clubinho da Kimo, que chegou essa semana. O clube é referente a Paris, né? Paris in Love é o tema dele. Então eu resolvi fazer uma colagem já utilizando os itens e resolvi gravar para vocês acompanharem aqui comigo. Os papéis, acho que são os itens que eu mais gostei dessa edição, achei muito bonito. Esse daí que eu vou utilizar é o que eu mais gostei. Então eu vou utilizar a cola bastão para fixar ele no meu caderno. Esse caderno que eu estou utilizando é um caderno da Canson. Ele tem as folhas mais amareladinhas assim. Ele tem um tamanho A5, que é um tamanho que eu gosto bastante. Mas essa folhinha aí da Kimo, ela é um pouco menor do que o tamanho A5. Vocês vão observar aí na hora que eu for colocar na folha. Então, eu tô utilizando a cola bastão para fixar ela. E vocês vão reparar que ela vai ficar um pouquinho menor, vai sobrar. Mas eu quis colocar ela no centro para disfarçar um pouquinho o tamanho. Que eu não queria colocar bem rente a lateral, né? E sobrar muito espaço. Então, eu coloquei ela mais no centro, bem fixada na parte de cima. E a maior sobra foi na parte de baixo. Tô reforçando, né, a cola para ela fixar bem as lateraisinhas. Vocês sabem que eu gosto bastante de fazer recorte nesses papéis, né? A maioria das vezes eu faço recorte para fazer a colagem, né? Muito difícil, assim, eu utilizar a imagem inteira. Mas nessa imagem aí eu gostei bastante. Mas eu fiquei com muita pena de rasgar ela, né? Que eu achei que ia perder... Assim, esse tom dela eu achei muito bonito, né? Essas luzes, assim, do abajur. Então, fiquei com dó realmente de rasgar ela. Então, eu quis utilizar ela na página toda. Se ela ocupasse a página inteira, ficaria bem melhor, né? Só que, como vai sobrar um espacinho ali, eu vou acabar utilizando um pedacinho, né? Dessa folha aí que imita um caderno. Que ela tem um tonzinho mais envelhecido também para cobrir aquele espacinho ali e não ficar me incomodando. E nessa outra folha do lado, eu vou utilizar também essa folha aí para poder fazer algumas colagens, né? Fazer umas sobreposições. Resolvi não colocar ela inteira, mas rasgadinha, né? Então, eu vou colocar somente algumas partes. E o restante eu vou usar outros elementos para completar a página. Então, eu faço recortes irregulares mesmo. Só coloco a página em cima, assim, para mim ter uma noção do tamanho que eu quero do recorte, mas nada muito certo, bem irregular mesmo. Aí, depois que eu fiz os recortes das diagonais que eu quero colocar na outra página, eu resolvi também fazer um recorte aí nessa mesma folhinha para completar ali aquela parte de baixo que ficou sobrando da outra folha, né? Na parte de baixo da ilustração aí de Paris. Então, eu vou recortar com as mãos mesmo. Eu gosto desse efeito assim, mais irregular. Então, só tô vendo o tamanho que eu preciso ali para poder também não sobressair muito em cima e acabar tapando muito a imagem, né? Que é o que eu mais gostei, assim, que é o meu ponto de partida dessa colagem. Então, aos pouquinhos, eu vou picando ele mesmo, tirando as partes que tá a mais, né? Para poder ficar mais regular, assim, mais reto e não ficar sobrando, né, na imagem aí. Então, também vou fixar todos esses papéis usando a cola bastão. Acho que é super útil essas folhas aí que imitam livros, né? Ou até você pegar também folha de livro, acho bem interessante nas colagens. Sobrou esse pedacinho aí que eu vou guardar, eu acabei não utilizando ele nessa colagem. Até pensei em colocar ali naquela parte, né, no cantinho, em cima. Só que ia cobrir muito também da imagem o que eu não queria, né? Eu queria deixar ela mais em destaque mesmo. Então, acabei não utilizando esse pedacinho, mas eu guardo todos esses pedacinhos que vão sobrando, porque às vezes a gente tá fazendo uma colagem, você precisa só de um pedacinho pequeno e é sempre útil, né? Pra que a gente vai desperdiçar material, né? Sendo que qualquer hora a gente pode precisar daquele papel. Então, para quem não viu, já saiu o unbox desse clube aqui no canal, onde eu mostro todos os itens que vêm, né? Vocês veem todos os adesivos, todos os papéis. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, tem a playlist lá dos unbox. Vai lá dar uma olhadinha, que eu acho que quem gosta desse tema vale muito a pena, né? E normalmente a Kimo, mesmo quando esgota, né? Se no caso, esse de Paris é desse mês, então já não tem mais disponível para você fazer a assinatura desse tema. Mas a Kimo depois ela lança, né, os temas passados no site.
Então, vale acompanhar se é um tema que você gostou, se você gostou de alguma edição passada, entre em contato com a Adri, que eu acho que ela vai poder te ajudar melhor do que eu, né? Te informar se ela vai fazer a reposição desse tema no site, quando que tem previsão de fazer reposição, aí você consegue adquirir. Lembrando que os itens do site da Kimo, sem ser o clube, né? O clubinho a gente não tem desconto, mas nos itens, nas cartelas, nos bloquinhos, a gente tem 10% de desconto utilizando o nosso cupom. Eu vou deixar aqui fixado para vocês. Caso vocês queiram adquirir algum item, acho que super vale a pena. Os adesivos da Kimo são excelente qualidade, assim, e as imagens são sempre muito bonitas. Então, já fixei os papéis, estou tentando colocar agora essa parte de baixo aí para cobrir o espaço que ficou vago. Fixei todos com cola bastão, eu dou sempre uma apertadinha, gosto de passar bastante cola nas bordinhas, porque eu não gosto que fica levantando, então caso fique sem, assim, eu gosto de dar uma levantadinha e fazer o reforço da cola. E aí eu tô tirando o excesso que sobrepôs na parte de baixo, né? Então sobrou um pouquinho e também sempre tiro os cantinhos. Eu tiro com a tesoura mesmo, não tem aquelas ferramentas de arredondar a página, porque no caso a maioria desses cadernos, eles têm a bordinha arredondada, mas para mim eu utilizo a tesoura sempre para fazer só esse picotezinho aí, não precisa estar muito certinho, que não é uma coisa que me incomoda não. Então, para mim tô satisfeita por enquanto usando a tesoura mesmo. Esse elemento aí é dos meus materiais que eu já tinha. Eu achei ele bem bonitinho, então tô tentando utilizar coisas que estão mais paradas, né? Então, resolvi colocar ele também ali para dar um destaque, mesmo ele sendo uma cor mais neutra, né? Achei que ia combinar, não dá muito destaque por causa da cor, né? Mas eu acho que ia ficar legal. Então, eu passei a cola bastão mesmo. Talvez não seja mais ideal, mas eu passei bem devagarinho assim, para não ficar muita cola e não vazar pro outro lado. Mas eu achei que deu certo, não estragou o papel, também não ficou excesso de cola. Usei a pinça para me ajudar a tirar com cuidado e vou fixar em cima do outro papel que eu queria colocar, né? Então, aí eu só vou dar uma pressionadinha para fixar bem. E a quantidade de cola achei que ficou legal também, não ficou molhado, não enrugou o material e ficou bom, para mim ficou bom, mesmo sendo a cola bastão. Agora eu separei umas 2 tags, eu gosto muito desses papeizinhos, dessas tags, vira e mexe eu compro kits que vem vários desses papeizinhos, acho que super vale a pena. Na Shopee, por exemplo, você compra kits que vem uns 100 papéis, então dura bastante, de diversas cores, diversos tamanhos diferentes. E para completar essas colagens, eu acho que fica legal, né? Eu sempre gosto de fazer sobreposição assim, do que só colocar os adesivos, então acho que dá um destaque um pouquinho diferente na colagem. Também vou utilizar a cola bastão para fixar os dois. Eu achei que o tamanho deles também ia ficar legal, porque eu só queria cobrir mais um pouquinho daquele espaço que estava vago ali, né? Entre as duas partes do livro, né? Que seria das folhas de livro. Então, achei que ficou bom esse tamanho. E eu coloquei um sobreposto ao outro e um pouquinho sobreposto a esse papel aí, que é mais como se fosse rendado, né? Nessa colagem, eu quis justamente puxar um pouquinho um estilo assim mais romântico, deixar os tons mais rosa e usar esse begezinho assim com tons mais neutros. Aí, outra cartelinha que eu separei também para utilizar nessa colagem do kit foi essa daí que vem diversos casais, né? Então, tá bem romântico. Então, resolvi utilizar eles para deixar um ar, assim, justamente mais romântico mesmo. Acho que agora, mês que vem, já é Dia dos Namorados. A gente pode começar já a fazer essas colagens, assim. Acho que fica bem legal também. Eu gosto bastante também. Não me apego só porque vai ser Dia dos Namorados, mas as lojas sempre fazem lançamento, assim, né? Mediante as datas comemorativas, né? Então, quando tá próximo de Páscoa, sai diversos papéis de Páscoa, diversos adesivos. Então agora acredito que muitas vão fazer mais um estilo romântico, né? Por ser o mês que vem mais assim, Dia dos Namorados mesmo, né? Então acho que é uma excelente oportunidade para a gente aproveitar os materiais também e deixar um ar assim um pouquinho diferente, né? Que eu também faz tempo que eu não faço nenhuma colagem assim no estilo mais romântico, assim, uns tons mais rosa. Então achei que ia ficar legal e ia ficar um pouquinho diferente também. Então, de pessoas mesmo, que eu gosto sempre de colocar pessoas na minha colagem, eu resolvi utilizar só esses casais. Até pensei em colocar um adesivo um pouco maior de uma menina,
mas no fim eu resolvi utilizar só esses casais mesmo. Então eu vou distribuir algumas imagens dele pela página. Gostei bastante, né, das imagens assim dos casais, achei o fundo bem bonito. Como sempre, eu priorizo as colagens, então eu preferiria que fossem maiores, né, para mim fazer as colagens, que eu acho que ficaria um pouquinho melhor. Então, eu poderia até ter menos quantidades de adesivos na cartela e fossem um pouquinho maiores, que eu ia preferir. Mas mesmo assim tá muito bonita. Agora eu peguei o bloquinho, que também é um item que vem nessa edição. Então aí vocês podem acompanhar, vem muito adesivinho, bem legal também, bem bonitinhos. Então tem muitos vinhos, docinhos, várias menininhas assim. Então eu separei aí essa cesta que tem uvas e vinho, que eu achei que tá bem bonito também. Gostei bastante dos tons que é utilizado nesse adesivo. E vou colocar ali também, que eu acho que é uma coisa bem romântica, assim, né? Um champanhe, um vinho, umas frutinhas, acho que fica bem legal também. Aí eu vou procurar mais alguns elementos para colocar nessa colagem, né? Então aí tem muitos perfumes também, vários docinhos, tem uns cachorrinhos também. Tem umas imagens bem bonitas assim, para decoração do planner também eu acho que vai ficar muito legal. Então, eu vou pegar um adesivinho aí de um perfume, que é bem bonito também, que é esse tom mais rosado. E eu coloquei naquela parte de baixo para ficar um detalhe também, não ficar só aquele escrito, né, como se fossem dos livros. Então, tô tentando procurar adesivos que tenham puxando assim mais pro tom rosa mesmo para combinar. Porque nesse bloquinho aí tem diversos adesivos, né? Então, as comidinhas tem uns tons um pouquinho diferentes também, tem os queijos mais amarelados. Aí eu quis pegar algumas coisas que tivessem com um tom mais rosa mesmo, né? Pra puxar mais essa imagem aí mais rosada mesmo. Me contem aí se vocês gostam desse estilo de colagem, né? Uma colagem mais romântica, nesses tons assim. Se vocês gostarem, eu trago mais vezes esse estilo, né? De formas diferentes também, não só puxando pro rosa, mas no estilo mais vintage. Então me conta aí se vocês gostam. Se vocês também fazem colagens nesse estilo, que é sempre legal a gente trocar essas experiências, né? Pra gente saber o que vocês gostam também, pra mim trazer mais vezes aqui no canal. Então, como eu disse, esse bloquinho tem muitos adesivos, né? Tanto de comidinhas, assim, então a gente fica até na dúvida o que utilizar, né? Mas tem bastante coisa, então não precisa ficar com dó de usar, porque dá para usar em diversas colagens, diversas decorações do planner, que ainda vai sobrar bastante. Ele tem muito adesivinho aí. Então, eu resolvi pegar outra imagem de perfume, que eu gostei bastante também. E tem esse fundo, né? O frasco dele bem rosa também. Achei que ia ficar legal na colagem. E também ia sobrepor ali naquela parte que estava um pouquinho mais vago também. Quero colocar também imagens de comidinhas, que eu acho bem legal, assim, imagens de comidinhas. Então, tô tentando escolher aí alguma sobremesa. Como tem bastante sobremesas aí, né? Só tá me atentando às cores mesmo para fazer sentido na colagem, né? Mas comidinhas são sempre muito bem-vindas. Acho que Paris também deve ter umas sobremesas muito gostosas, né? Então, resolvi colocar essa daí, que tem um pouquinho, como se fosse um chantilly, assim, uma sobremesa bem gostosa. Então, resolvi colocar ela e ela tem um tamanho legal também, não tá muito grande, né, para poder interferir ali, naquele espaço. Essa de frases também é uma das cartelas preferidas, assim. Acho que toda coleção deveria vir uma cartela de frases, que eu acho que frases pra gente fazer colagem é super legal, assim, super bem-vinda. Gostei bastante da fonte que foi utilizada também. Dá pra gente ter uma noção, né, mesmo que a gente não saiba falar francês, mas se você se atentar nas frases, dá para ter uma noção do que está escrito, então eu gostei bastante também. Nessa frase aí, eu acredito que esteja escrito mais ou menos o essencial é invisível aos olhos, o que é bem bonito, né? Dá pra gente ter uma noção do que tá escrito. E mesmo assim, eu não falo francês, não entendo francês, mas fica bem fácil, assim, a gente ter essa noção. Aí eu queria colocar mais alguma frase na parte de cima, só que teria que ser pequena, né? Pelo espaço. Então, ali eu coloquei um bon appétit, que é bom apetite, né? Do lado da sobremesa. E esse tom, assim, mais rosadinho também do fundo da frase, eu acho que fica bem legal também. Acho que dá um destaque para a frase e também combina, né? Fica bem nessa pegada mais romântica mesmo, né? Com esse fundo rosado e a escrita mais escura. Então, eu gostei bastante também.
Acho que se a Kimo lançasse um bloquinho assim, ia ficar muito legal, né? De várias frases, estilos diferentes, francês, inglês, português, com vários tons diferentes, né? Com fontes diferentes. Então, me conta aí também se vocês gostam de frases, né? Quem sabe a Kimo lança pra gente e a gente consegue ter mais aí frases para ajudar na nossa colagem. Agora eu vou colocar um adesivinho com um buquê de flores. Acho que flores são sempre muito bem-vindas, né, na nossa colagem, principalmente no estilo mais romântico, assim. Então tem umas flores mais puxando pro rosa. Eu gostei bastante desse buquê, então quis colocar do lado da frase também. Aí eu quero colocar uma outra frase ali na parte de cima, porque eu achei que ia ficar legal, assim com um tom mais rosadinho. Aí tá mi amore, né, meu amor. Então, achei que também colocando um tom mais rosadinho ali em cima ia combinar com a colagem. Então, acho que eu já estou satisfeita com a colagem. Então, a colagem de hoje foi essa, usando o clubinho da Kimo, do tema de Paris. Me conta aí o que você achou, se você gosta desse tema. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo dando um joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!